Prontos? Animados? Então vamos continuar resolvendo nossas questões. A gente vai começar a tratar agora, galerinha, de questões envolvendo poder constituinte. Vamos aqui para a telinha cheia. Então aqui poder constituinte, características, poder originário, poder constituinte derivado, né? Questão certa na prova de vocês, hein? Questão tratando de poder constituinte. À luz do direito constitucional, julgue os itens que se seguem. O poder formal não se confunde com o poder material. Este é o poder de autoconformação do Estado segundo certa ideia de direito, enquanto aquele é o poder de decretação de normas com a forma e a força jurídica próprias das normas constitucionais. Em outras palavras, enquanto o poder material, que tem por fim qualificar como constitucional determinadas matérias, o formal atribui a essa escolha uma força constitucional. Danou-se, né, galera? Olha o tamanho do enunciado. Simplesmente, não tem mistério nenhum não, hein? Câmerazinha aqui, por favor. Galera, o que é que a gente precisa saber com relação a poder constituinte? Quando a gente fala em uma Constituição, obviamente você tem que ter o poder que deu a ideia de elaborar aquela Constituição, bem como aquele poder que concretizou a ideia, né? Formalmente elaborou a Constituição. A gente vai tratar dessa classificação, mas antes o que eu quero que vocês saibam. Quando a gente fala em poder constituinte, a gente tem o poder de elaborar a Constituição e o poder de modificar uma Constituição já existente. Quando a gente trata do poder de elaborar uma Constituição, bem como do poder de modificar uma Constituição já existente, você está tratando de espécies de poder constituinte. O primeiro é o chamado poder constituinte originário. O poder originário, ele se preocupa com o quê? Ele se preocupa com a elaboração de uma nova Constituição. Já o poder constituinte derivado, ele se preocupa com a modificação de uma Constituição já existente. Então é isso que eu quero que vocês lembrem agora, galera. Elaborar uma nova Constituição, poder originário. Modificar uma Constituição já existente, poder constituinte derivado. A quem pertence esse poder constituinte? Quem é o titular do poder constituinte? Não esqueçam nunca. A titularidade do poder constituinte é sempre do povo. É o povo quem titulariza o poder constituinte. Mas, Mário, se eu estiver diante de uma Constituição outorgada, a gente sabe, né, que quando a gente classifica as Constituições quanto à origem, a gente pode ter uma Constituição promulgada, ou seja, aquela na qual houve participação popular, e a gente pode ter uma Constituição outorgada. A outorgada, ela não tem participação popular. A gente sabe que o titular é sempre o povo. Mas será que na Constituição outorgada a titularidade pertence ao povo também? Pertencem, galera. Como eu falei para vocês, se vier perguntando em prova quem é o titular do poder constituinte, a questão já é marcada. É o povo. O povo sempre titulariza o poder constituinte. Não importa se a Constituição é uma Constituição promulgada, não importa se a Constituição é uma Constituição outorgada, beleza? Então é isso que eu quero que vocês lembrem da parte geral de poder constituinte. Vamos começar a visualizar agora as espécies de poder constituinte. Primeira espécie de poder constituinte, o chamado poder constituinte originário. A gente já sabe que o poder constituinte originário, ele se preocupa com o quê? Ele se preocupa com o procedimento de elaboração, ele se preocupa com a elaboração de uma nova Constituição. Então é isso que o poder originário ele trata da elaboração de uma nova Constituição. E quando a gente fala de elaboração de uma nova Constituição, a gente costuma classificar o poder constituinte originário em duas espécies diferentes. O chamado poder constituinte originário material e o poder constituinte originário formal. Mário, o que é que diferencia o poder originário formal do poder originário material? Bora raciocinar juntinho aqui, galerinha. Olha só. Quando você vai elaborar uma nova Constituição, a Constituição não surge de uma hora para o dia, da noite para o dia, de uma hora para outra. Não é um processo instantâneo, não. É um processo que leva um tempo, né, para você amadurecer aquela ideia, para você desenvolver aqueles princípios e ideais que vão nortear a elaboração de uma nova Constituição, até que esse procedimento ficou maduro o suficiente, você vai transformar aquelas ideias em normas jurídicas. Com isso aí, o que é que a gente chega à conclusão? A gente chega à seguinte conclusão, primeira delas, que você tem um poder
constituinte originário que traz a ideia de uma nova Constituição. É aquele movimento que surge na sociedade que vai fazer florescer a ideia de uma nova Constituição. Esse movimento, esses ideais que vão trazer a novidade constitucional é o que a gente chama de poder constitucional originário material. Então, o poder originário material, galera, ele que vai escolher o que vai ser e o que não vai ser norma constitucional. É aquela ideia, aquele movimento que surge que vai resultar na elaboração de uma Constituição. Feita a ideia, feito o procedimento, você tem agora que transformar aquela ideia em norma. E para você transformar aquela ideia em norma, surge um outro poder constituinte. É aí que surge o chamado poder constituinte originário formal. Enquanto o material ele se preocupou com as ideias, foi aquele movimento que surgiu na sociedade, que vai culminar na nova Constituição, o poder formal ele vai fazer o quê? Ele vai transformar aquela ideia em norma. Ele vai estabelecer um procedimento e aquele procedimento vai concretizar aquelas normas. Então, primeiro, você tem o poder material, que é a ideia da Constituição. E após o material, você tem o formal, concretizando aquela ideia em norma constitucional. O primeiro estabelece o que é a matéria constitucional. O segundo, ele concretiza essa ideia, fazendo a própria norma. Então, essa é a diferença entre poder constituinte material e poder constituinte formal. Beleza, galera? Vamos aqui para a telinha cheia agora. Então, vamos botar aqui essas ideias que a gente acabou de tratar, para a gente matar a questão. Então, o que é que eu quero que vocês lembrem aqui? Então, o que é que eu quero que vocês saibam, galera? Vamos lembrar, então, aqui, ó, resumir o que a gente viu aqui, ó. A gente já viu, né, que a titularidade do poder constituinte do povo, isso aí vocês já sabem. Com relação ao poder constituinte originário, o que eu quero que vocês lembrem? Lembrar que o poder originário se preocupa com a elaboração de uma nova Constituição. Se eu me preocupar em modificar uma existente, eu sei que eu vou tratar do derivado, né? Então, o originário se preocupa da elaboração de uma nova Constituição. E o originário, por sua vez, se subdivide em poder originário material e o poder originário formal. Então, lembrar, poder material, o que é que ele é? É aquela ideia que move a sociedade em elaborar uma nova Constituição. Então, essa nova Constituição, ela será formada de acordo com as ideias e princípios fixados pelo poder material. Então, são as ideias que trazem, que resultam na criação de uma nova Constituição. Já o poder formal resulta o quê? No procedimento. No procedimento que irá resultar na elaboração de uma nova Constituição. O que é que surge primeiro? A gente sabe que surge primeiro o material e depois surge o formal. Então, é isso que eu quero que vocês lembrem agora, hein, galera? Então, vamos aqui para a questão. Vamos resolver a questão. Então, no que se refere ao poder constituinte originário, julgue os itens que se seguem. Pronto, então vamos lá. A gente pulou a questão, bora voltar para a questão certa. Então, bora aqui, ó. Aqui estava do poder formal e do poder material. O poder constituinte formal não se confunde com o poder constituinte material. Este, né? Este está se referindo aqui ao material, né? Este é o poder de autoconformação do Estado, segundo certa ideia de direito. Enquanto aquele, o formal, é o poder de decretação
de normas com a forma e força jurídica próprias das normas constitucionais. Até agora está certo, galera? Até agora está perfeito, né? O material é a ideia de autoconformar aquele Estado e o formal é o quê? É a decretação de normas com a forma e força jurídica de norma constitucional. Em outras palavras, enquanto o material tem por fim qualificar como constitucional determinadas matérias, ele que escolhe quais são as matérias constitucionais, o formal atribui a essa escolha uma força constitucional, porque o formal é que vai criar a norma. A questão está perfeita, galera, está certinha. Então é ela que a gente vai marcar, né? Certinha, certinha. Próxima questão. No que se refere ao poder constituinte originário, julgue os itens que se seguem. Então, vai se concentrar aqui em que, galera? Poder constituinte originário, né? Julgue os itens que se seguem. No tocante ao poder originário, o Brasil adotou a corrente positivista, de modo que o referido poder se revela ilimitado, apresentando natureza pré-jurídica. Câmerazinha aqui, por favor. Questão sempre cobrada em prova, de respeito às características do poder constituinte, tanto o originário quanto o derivado. Vamos lembrar das características, galera. A gente acabou de ver, ó. O que é que o originário vai fazer? O originário ele é capaz de quê? De elaborar uma nova Constituição. Se ele elabora uma nova Constituição, a gente vai ter aqui algumas conclusões. Quais são as conclusões? Primeiro, ele é um poder inicial. Inicial por quê? Porque ele cria uma nova Constituição, ele cria um novo Estado, ele cria uma nova ordem jurídica. Além do originário ser inicial, ele também é um poder autônomo ou supremo. Por que o originário é um poder autônomo ou supremo? Ora, se é ele que cria a ordem jurídica, obviamente, ele é o poder criador. Se ele cria a ordem jurídica, como é que você pode conceber que outro poder jurídico vai ter capacidade de limitar o próprio criador? Então, o poder originário, galera, ele é um poder supremo, autônomo, porque ele não se encontra subordinado a nenhum outro poder jurídico. O poder originário ainda é o quê? Ele é perene. Ele é perene por quê? Porque ele tem uma perenidade. Porque a gente tem que lembrar que a partir do momento que você faz a nova Constituição, o povo ele não deixa de ser titular do poder originário, não. O povo continua titularizando o poder originário. Então, o seu exercício, ele tira uma cochilada. Ele vai cochilar quanto ao seu exercício. Mas quanto à sua titularidade, nunca, galera. O poder originário, ele não esgota a sua titularidade em razão do seu exercício. O povo fez aquela Constituição naquele momento. Está cochilando o exercício. Amanhã, se o povo quiser exercer, ele vai poder exercer novamente. Então, a titularidade dele, ele é perene. Ele também é um poder ilimitado juridicamente. Ele é ilimitado juridicamente por quê? Ele é limitado juridicamente, galera, que ele não comporta qualquer tipo de limitação jurídica. Lembrem, a Constituição anterior, a ordem jurídica anterior, não pode limitar o poder originário. E muito menos ele se encontra limitado pela ordem jurídica que ele mesmo criou. Entretanto, tomem um cuidado. Qual é o cuidado que eu quero que vocês tomem, galerinha? O poder originário ele é ilimitado juridicamente. Entretanto, ele encontra limitações de ordem cultural, ele encontra limitações de ordem social, ele encontra limitações de ordem econômica. Imagina o seguinte, já pensou, seria possível no Brasil uma nova Constituição estabelecer pena de prisão perpétua por quem estacionar em local proibido? Juridicamente, o poder originário até poderia, porque ele não tem limitações jurídicas. Mas será que culturalmente a sociedade aceitaria uma situação dessa? Culturalmente não seria possível, porque ele encontra limitações culturais. Esse tipo de penalidade não se adequa à nossa cultura jurídica. Então, obviamente, apesar de ele não ter encontrar limitações jurídicas, ele encontra limitações de ordem
econômica, social, cultural, etc. Ele é um poder ainda de natureza pré-jurídica. Por que ele é pré-jurídico? Porque ele cria o direito. Numa concepção positivista, galera, que é a concepção que a gente adota, a gente esquece aquela ideia de direito natural. O direito é criado por órgãos investidos de competência. Então, obviamente, o poder originário é quem dá a base para a criação da ordem jurídica. Se ele dá a base à criação da ordem jurídica, ele é anterior ao jurídico, ele é anterior ao direito, ele tem a natureza pré-jurídica. Então, quero que vocês lembrem dessas características, que são as mais importantes. Então, aqui, bora para a telinha cheia. Então, para a gente lembrar aqui, galera, mais uma vez, para ficar bem fixado em vocês, as características do poder originário. O que é que eu quero que vocês lembrem? O que é que eu quero que vocês lembrem? Então, características do poder constituinte originário. Lembrar. Então, aqui vamos para as características do poder constituinte originário, hein, galera? Primeira característica, ele é pré-jurídico. Por quê? Porque se ele cria o direito, obviamente, ele existe antes do direito. Eu só quero que vocês lembrem que ele é pré-jurídico se você tiver dentro de uma concepção positivista, hein? Para o positivismo. Porque numa concepção justnaturalista, ele teria natureza pós-jurídica. Então, para uma corrente positivista, ele tem essa natureza pré-jurídica. A gente vai matar aqui também, galera, aqui, com as características do derivado, hein? Enquanto o originário é pré-jurídico, o derivado, ele é jurídico. O derivado, ele é um poder de natureza jurídica. Então, bora botar aqui que a gente já mata também as características do derivado. Ele tem natureza jurídica. Então, vamos matar já ambos aqui. Então, lembrar, o originário, galera, é um poder natural, é um poder social, um poder político, um poder de fato, com natureza pré-jurídica. O derivado é um poder de natureza jurídica. Segunda classificação, segunda característica, melhor dizendo, ele é incondicionado. O que eu quero que vocês lembrem? Que ele é incondicionado com relação à sua forma de expressão. Com relação à sua forma de expressão. O que é que isso significa? O incondicionamento com relação à sua forma de expressão. Significa que o originário, ele não tem um modelo pré-formulado para se exteriorizar. Ele pode se exteriorizar através de uma revolução, ele pode se exteriorizar através de um procedimento pré-estabelecido, como foi no caso da Constituição de 88, mas enfim, ele não tem um modelo pré-formulado de se expressar. Ele pode se expressar como ele bem entender. Já o derivado, ele é condicionado. Ele é condicionado com relação à sua forma de expressão. Como é que o derivado ele se expressa? A Constituição estabelece lá no seu artigo 60, né? Como é que a Constituição é modificada por meio do procedimento, né? Que a gente vai tratar daqui a pouco, né? De iniciativa do Presidente da República, um terço da Câmara ou do Senado, né? Ou então, mais da metade das Assembleias Legislativas, tem que ser aprovado em 2 turnos por um quórum qualificado de 3/5, etc. Daqui a pouco a gente trata do procedimento, mas eu quero que você saiba o seguinte, que o derivado, ele tem uma forma pré-estabelecida de se expressar. Terceira classificação, o originário ele é perene, a gente já tratou disso aqui, né? Ele é perene com relação à sua titularidade. Ele é perene com relação à sua titularidade. Então, ele não se esgota pelo seu exercício. Quarta característica, ele é inicial. Inicial por quê? Porque ele cria um novo Estado
Ele é capaz de criar um novo Estado, uma nova Constituição e uma nova ordem jurídica. Já o derivado, ele não é inicial, ele é posterior, porque ele é simplesmente criado. Ele não cria, ele é meramente criado. O poder originário é ainda, como nós vimos, autônomo, né? Porque não se encontra subordinado a nenhum outro. Já o derivado, ele não é autônomo, ele é meramente subordinado. É um poder que é meramente subordinado. Ele não é autônomo. Então, como a gente viu, o poder originário é autônomo porque não é subordinado a nenhum outro. Já o poder derivado, ele é subordinado. É subordinado a quem? É subordinado justamente, galera, ao poder derivado. E última característica, o poder originário, ele é ilimitado juridicamente. Lembrem, a ilimitação ela é do ponto de vista jurídico. Ele tem limitações de ordem econômica, social, cultural, etc. Já o poder derivado, ele é limitado juridicamente. Quem é que traz as limitações do poder derivado? Exatamente, quem traz as limitações do derivado é o próprio originário. Daqui a pouco a gente vai tratar dessas limitações. Então eu quero que vocês lembrem, galera, de cada uma das características e mais ainda, eu quero que vocês lembrem do conteúdo de cada característica. Por que eu quero que vocês lembrem do conteúdo de cada característica? Câmerazinha aqui, por favor. Porque como é que o SESC pergunta? Eles perguntam assim, ó. O poder constituinte originário é ilimitado juridicamente porque não encontra uma forma pré-estabelecida de se expressar. Aí tu falas, ó, eita, Mário falou que o poder originário é ilimitado juridicamente e marca a questão certa quando está errada. Ele é ilimitado juridicamente por quê? Porque ele não tem limitações jurídicas. Lembrem, se eu falo que ele não tem nenhuma forma pré-estabelecida de se expressar, eu estou tratando da característica da incondicionalidade. Ele é incondicionado, porque não tem uma forma pré-estabelecida de se expressar. Então eu quero que vocês lembrem, galerinha, tanto das características quanto do conteúdo de cada uma delas, beleza? Bora voltar aqui para a telinha cheia e bora matar a questão agora. Bora ver como vai ficar facilzinho agora aqui, ó. Então bora ver o que a questão quer, que a gente falou, né? Bora ver o que a questão está querendo aqui da gente. No que se refere ao poder originário, julgue os itens que se seguem. No tocante ao poder constituinte originário, o Brasil adota a corrente positivista, de modo que o referido poder se revela ilimitado. Apresentando natureza pré-jurídica. A questão está correta, hein, galera? A gente adota no Brasil, sim, a corrente positivista. O referido poder, ele se revela ilimitado e tem natureza pré-jurídica. A questão poderia ser mais técnica, né? Ela poderia falar que é ilimitado juridicamente. Mas não vamos brigar com o examinador. Apesar de ele não ter sido tão técnico quanto poderia. Mas a questão está certa. Então, é ela que a gente marca, né? Então, tratou aí de algumas características, né? Da ilimitação jurídica e da natureza pré-jurídica. Então, tá certinha a questão ela tá verdadeira. Próxima questãozinha. No que se refere ao poder originário e derivado, julgue os itens que se seguem.
O poder originário, de novo, ó, quer saber do poder constituinte originário. Por sua própria natureza, não pode decorrer, está dizendo aqui que não pode decorrer, da atuação de uma única pessoa ou de um grupo restrito de pessoas, sem a intervenção de um órgão de representação popular. Galera, bora pensar aqui, ó. A gente já viu a titularidade do poder constituinte. Nós já sabemos que a titularidade não importa se derivado ou originário. Ela é do povo. A titularidade pertence ao povo. Entretanto, com relação ao seu exercício, a gente já sabe que pode ocorrer o exercício com participação popular, bora botar aqui com o povo, ou sem o povo. Se o exercício ocorre por meio de participação popular, a gente vai ter uma Constituição elaborada por um ato de promulga, uma Constituição promulgada. Se elaborada sem participação popular, vai resultar em uma Constituição derivada de um ato de outorga, uma Constituição outorgada. Só para a gente lembrar. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Que o originário, por sua natureza, não pode decorrer da atuação de uma única pessoa. Galera, será que ele não pode decorrer da atuação de uma única pessoa? Ou de um grupo restrito de pessoas? Será que ele tem que sempre ser por meio de representação popular? Aí vem a pergunta. O originário, galera, ele tem um modo pré-estabelecido de ser exercitado? A gente sabe que não, né? Porque ele é incondicionado. Ora, se o poder originário ele é incondicionado, se o poder originário ele não encontra uma forma pré-estabelecida de ser exercitado, ele pode ocorrer com ou sem participação popular. Então a questão está errada, né? Ela esqueceu aí da característica básica do originário, que é a sua incondicionalidade. Então a gente bota um falso na questão. Tranquilinhos? Vamos nessa, seguir em frente? Então vamos lá. Próxima questão. Julgue os seguintes itens relativos ao poder originário e derivado. Então, julgue os seguintes itens relativos ao poder originário e derivado. Então, aí, o caráter ilimitado do poder originário, o caráter ilimitado do poder constituinte originário, deve ser entendido em termos, pois haverá limitações, por exemplo, de índole religiosa e cultural. Exatamente isso, galera, foi o que a gente comentou com vocês agora há pouco. Essa ilimitação é uma ilimitação do ponto de vista jurídico. Nós vimos aqui que ele pode receber limitações de ordem cultural, de ordem política, social, econômica, etc. Né? Então, você tem que analisar se essa limitação realmente em termos, a questão marcou, trata corretamente, né, da ideia. Então, ela que a gente vai colocar o nosso xizinho, ela é a questão certa. Câmerazinha aqui, por favor. Galerinha, bora dar mais um descansozinho rapidinho, hein? Daqui a pouco a gente volta, só para vocês beberem aquela aguinha.